De Jesus. Obrigado, pastor Salmo. Irmãos, temos alguns avisos para dar, alguns avisos bem rapidinho, mas o primeiro deles é sobre a programação das mulheres de amanhã. Amanhã nós teremos aqui uma programação muito especial, a Larisa Peçanha, Larisa mesmo, né? Larisa, né? Não está escrito errado não, é Larisa Peçanha, vai estar aqui conosco na igreja para falar o coração das mulheres nesta programação que está programada, já sendo anunciada já há alguns dias, talvez desde a semana passada, né? A gente vem anunciando constantemente através dos nossos canais de comunicação e a gente espera que a casa esteja cheia para a gente poder ter um encontro abençoado das mulheres aqui amanhã. Então, não vamos deixar a nossa visitante sozinha, amém? Né? Vamos vir e vamos trazer mais uma com a gente, né? Com vocês, né? Com a gente. Eu estou me incluindo assim, de uma forma, né? Né? A Rosinha falou que os homens podem vir também. Então, vamos falar a gente, então, né? Os irmãos e as irmãs, então, podem vir. E vamos trazer mais uma com a gente, para a gente poder ter casa cheia amanhã aqui. Eu estou fazendo tanta propaganda assim, mas né, amanhã vocês vão vir. E eu não estarei, Rosinha, não estarei amanhã. Vai no PEX Mais, né? Amanhã eu estarei lá em Vitória, falando numa formatura de medicina, né? Falei alguns dias atrás, e aí está tendo outra formatura amanhã, e eu estarei lá já nesse compromisso agendado, por isso que eu não estarei aqui. Mas estarei lá de corpo e em espírito aqui com vocês, amém? Né? Vai ter comida depois? Não, que senão eu vinha depois, né? Mas eu vou ficar só de espírito, estou brincando, a gente vem... Não, é porque é segredo, né? Que se não enche muito, aí não dá conta. Mas todo mundo é convidado para estar amanhã aqui, nessa celebração a Deus, né, através do nosso Ministério de Mulheres, liderado ali pela nossa irmã Rosinha, pela sua equipe, recebendo a irmã Larisa Peçanha, que estará sendo um instrumento de Deus amanhã na vida desta igreja e daqueles e daquelas que estiverem aqui também. Eu acho que eu tinha mais algum aviso para dar? Tirando das crianças para descer? Não tinha não, né? Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Quero convidar as crianças aqui. Nós estamos tendo embaixada, mas hoje não estamos tendo mensageiras. Aí a Ana está com o Ministério Infantil pronto para receber, não só as meninas, mas também o nosso tesourinho, em nome de Jesus, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida das crianças e que elas possam ser bênção na vida de suas famílias, na vida desta igreja, e assim também as suas famílias serem bênção na vida delas e a tua igreja também. Somos gratos porque nós temos tido a oportunidade de participar da educação espiritual dessas crianças juntamente com suas famílias e que elas possam crescer, não apenas em estatura, mas sobretudo em graça e conhecimento diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos notaram, mas eu estava de férias há alguns dias, né, não estive por aqui. Aproveitei para passear, estive lá em Minas Gerais, depois fui para o interior aqui do Espírito Santo, tudo isso em 10 dias. Né? E aí deu para fazer muita coisa ficou para trás, deixo para fazer nas férias de janeiro. Agora trabalhar, então, por isso que eu não estive presente em alguns cultos aqui, porque já tinha férias programadas, eu sempre tiro um pouco das férias em janeiro e depois um pouco das férias em julho, para casar ali com as férias das crianças, para a gente poder viajar. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós estamos encerrando hoje um tema
que nós começamos lá na primeira quinta-feira de julho, que foi, alguém lembra o tema? Como? Servindo por algo maior, isso. Ou servimos por algo maior, né? E hoje, então, nós encerramos, em formato de uma série, né, de mensagens, encerramos hoje esse tema, não que a gente não vá tratá-lo em outras oportunidades, mas hoje, a nossa última quinta de julho, o ano já está acabando, gente, está percebendo, né? Que coisa, já estamos nos encaminhando para o final do ano e também para esse texto que nós vamos ler agora. Versículo 23 já está sendo colocado aqui. O irmão pode ficar à vontade para ler na sua versão, ler nessa. Eu vou ler na versão que está aqui, não na minha, para que possamos entender todos, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para não para os... Então, vamos repetir de novo, agora todo mundo numa voz só, na versão que está aqui sendo projetadas. No 3, 1, 2, 3. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não... Gente, esse texto, ele é um texto pequeno, mas ele é um texto de uma grandiosidade, de uma profundidade, porque ele nos instrui, nos orienta acerca de uma prática da vida cristã, que é o serviço. Então, tudo que eu vou fazer, tudo, eu tenho que fazer como para o Senhor e não como para o homem. Vamos tentar trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Você trabalha fora, você está lá no seu emprego. Quem te contratou? O seu patrão, a sua patroa. Quem é o seu chefe? Pode ser o dono da empresa, ou pode ser um coordenador, pode ser um gerente, pode ser um chefe, pode ser uma secretária, pode ser o prefeito. E aí nós temos a tendência de imaginarmos que eu estou trabalhando para aquela pessoa, para aquela figura, para aquela empresa. Quando, na verdade, o texto bíblico nos exorta, no sentido da exortação, a gente entende a exortação, às vezes, com um aspecto muito ruim. Se eu chegar aqui no domingo de manhã e falar assim, irmãos, eu tenho uma exortação para fazer à igreja, provavelmente que 90% dos irmãos e das irmãs que estiverem aqui, que me ouvirem falar isso, vai pensar, pastor vai brigar com a igreja. Ai, lá vem cajadada. Mas a gente tem uma ideia errada, exortação não é isso. Exortação é você trazer para junto, é você trazer para perto, é você levantar, é você dirigir, é você guiar, é você conduzir. Exortação nada mais é do que eu falar assim, gente, vamos, o caminho não é esse, olha, vamos por aqui, vamos juntos. Isso é uma exortação. Exortação é levar para cima. E esse texto faz isso conosco, ele nos dá uma exortação da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, para a sua igreja e toda a sua igreja. Eita glória, gente. Abastecer bastante, né? Mas não bota muita água não, senão me empolgo aqui. Aí já era, até meia-noite falando. Vou até beber um pouquinho. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, olha, quando você está lá fazendo o seu trabalho, quando você está lá dentro da sua empresa, quando você está lá exercendo a sua atividade, faça como para Deus, não como para o seu chefe, não como para o seu supervisor, não como para o seu patrão, mas faça para Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, em outras palavras, faça sempre o melhor. Porque se eu tiver a noção de que o que eu faço não é para o homem, é para Deus, eu vou fazer de forma relaxada? Só se você for muito corajoso. Eu vou fazer de qualquer maneira? Só se você for muito sem noção. Eu vou fazer de forma relaxada? Só se você não tiver amor à vida. Porque se eu estou fazendo para Deus, eu preciso fazer o meu melhor. Deus aceita qualquer coisa? Não.
Deus não aceita qualquer coisa. Se a gente lembrar, desde a época do Éden, quando Deus cria coisa por coisa, coisa por coisa, coisa por coisa, nós vemos que Deus é detalhista ao extremo. Nas pequenas coisas, Deus foi perfeito. Deus cria tudo com cuidado, com perfeição. E aí a gente vai avançando um pouco mais na Bíblia, e a gente chega quando Deus manda construir o tabernáculo. Lembra do que era o tabernáculo? E Deus vai especificando o que Ele gostaria que fosse construído. E Ele vai dando as medidas, Ele vai dando o tipo de madeira, Ele vai dando o tipo de tecido, o tipo de tinta, e é tudo muito preciso, porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. Porque as coisas de Deus são feitas para serem perfeitas. O melhor é o melhor. Se você pega lá uma descrição do tabernáculo, você vai ver que o que dividia o átrio, o templo e o santíssimo lugar, nós temos seções de cortinas, e uma delas, a seção que separa o santo dos santos, é uma cortina de 7 camadas, e essa cortina de 7 camadas, cada camada é de um tecido diferente, e vai começando de um tecido um pouco mais barato, e vai vindo, até chegar em um tecido muito, muito caro, muito trabalhado da época, o melhor que se tinha. Sabe quando a gente às vezes vai comprar alguma coisa, aí o nosso dinheiro não dá, aí a gente quer comprar o melhor, mas a gente acaba levando mais barato? Com Deus isso não cola, gente, porque Deus é sempre o melhor. E quando Deus então fala, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Colosso, mas para nós também, ele fala assim: tudo que fizerdes, fazei de coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, como se estivesse fazendo para Deus. Ou seja, tudo que você fizer, tudo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, faça tudo da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Tudo que nós precisamos fazer para Deus, precisamos fazer com excelência. E se Ele está falando para que fizéssemos como fosse para Deus, a gente pode traduzir isso e colocar isso lá dentro do nosso trabalho. Então, lá no meu trabalho, eu trabalho para o meu chefe, mas como se eu estivesse trabalhando para Deus. Deus quer o melhor, em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Eu separei algumas coisas. Primeiro, para a gente entender um pouco melhor sobre esse texto. Eu preciso entender que aquilo que eu faço porque tem um propósito. Eu não faço por fazer, eu faço porque tem um propósito, tem uma causa. Eu já estou falando isso aqui, né, antes de entrar de férias falei, e agora retorno de novo, para que a gente possa ficar bem guardado na nossa cabeça. Quem está servindo a Deus no Ministério de Integração, que é nas portas, hoje a Tabata estava ali, coletezinho, na porta, Ministério de Louvor, o diaconal veio aqui, abastecendo bastante com água. Água em temperatura, 23 graus, copo esterilizado, 180. Gente, é muito chique isso. Né? Quem está trabalhando, seja colocando água, seja pregando, seja recebendo, na integração, seja nas classes, ali está tendo o Ministério Infantil, está tendo embaixadores, em qualquer lugar, a mídia lá em cima, em qualquer lugar. Eu faço o que faço porque eu tenho um propósito nisso tudo. Na igreja, nós não podemos fazer nada sem entender o propósito pelo qual fazemos. Porque quando eu não entendo o propósito pelo qual eu faço, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer de qualquer maneira. Eu vou fazer de forma, muitas vezes, até relaxada.
Quando eu não entendo o porquê eu estou fazendo, o propósito daquilo, eu não faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Quantas vezes a gente vem, e olha que eu falo até às vezes por mim mesmo, quantas vezes a gente vem para a igreja com alguma atividade para fazer, com algum serviço para executar, mas a gente vem obrigado porque a gente está na escala. Hoje eu não queria ir, hoje eu queria ficar em casa. Se bobear, vai chover. O céu está estrelado. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou com fé de que vai chover. Mas eu venho arrastado. Aí fala assim, eu vou, mas é porque eu tenho um compromisso com a minha escala. Eu vou porque o meu líder vai me chamar a atenção. Eu vou porque se o pastor descobrir que eu faltei, é capaz dele me chamar lá do gabinete. Então eu vou. Não, irmãos. Não é por isso que nós fazemos o que fazemos. E não é por isso que você serve por servir. É tudo porque tem um propósito. Eu não posso vir para a igreja para servir a Deus neste lugar sem entender de que o que eu faço é por um propósito muito maior do que eu. E é um propósito muito maior do que esta igreja. É para o reino de Deus. Eu vou estar lá no Ministério de Integração, ou eu vou estar aqui, ou eu vou estar lá embaixo. Meus irmãos, é para o reino de Deus. Deixa eu dar uma experiência aqui, é um feedback, na verdade, de algo que aconteceu não muito longe, agora, pouco recente, inclusive, ainda esse ano. Os irmãos acham muitas vezes que a gente precisa trazer os visitantes para cá, para ele ouvir a mensagem. A mensagem do pastor Daniel, a mensagem do pastor Salmo, a mensagem do, como diz, os nossos queridos irmãos do Ministério Logos, profetizando sobre a vida do Jonas, a mensagem do pastor Jonas, a mensagem do pastor Judson, a mensagem do pastor Eliú, a mensagem da pastora Rose, já estamos botando todo mundo, recebe, não diz. E aí a gente, vão lá que você tem que ouvir a mensagem é boa, é importante, temos que trazer mesmo para ouvir a mensagem. Mas sabe, às vezes Deus opera muito antes do pregador começar a pregar. Há pouco tempo atrás, na nossa igreja, uma pessoa entrou visitando a nossa igreja, assistiu o culto, ouviu a pregação, participou do louvor, terminou o culto, foi embora. No outro culto voltou de novo, ouviu a mensagem, participou do louvor, foi embora. Passado alguns dias, essa pessoa falou assim, pastor, olha, como eu estou me sentindo bem aqui nesse lugar. Nossa, eu fui muito recebido, muito bem recebido. Pastor, eu estava procurando igreja já há um tempo, e quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que a irmã que estava na porta abriu um sorriso para me receber e me abraçou, eu sabia que era aqui que eu tinha que ficar. Preste atenção. Onde que ela teve a certeza de que ela precisava ficar era aqui. Onde que Deus falou no coração dela? Foi na mensagem? Não foi. Foi no louvor? Não foi. Foi na porta. Deus agindo antes do culto começar. Através de irmãos e irmãs dedicadas, servindo ao Senhor ali naquele lugar. Às vezes a gente acha que, porque é o pastor vai pregar e tem que... Não, irmãos. Às vezes a pessoa se converte, entende o plano de Deus, o propósito de Deus. Às vezes essa pessoa é ganha para Jesus antes de subir aqui, lá embaixo. Mas quando a gente entende o nosso propósito, eu não estou na porta apenas para abrir e fechar para os irmãos. Eu não estou ali na porta apenas para sorrir para os irmãos. Eu estou ali para ganhar almas para Jesus. Eu estou ali para ser um representante de Deus na vida daqueles que aqui adentrarem. Mídia, ninguém me vê, então deixa eu fazer de qualquer jeito aqui. Não.
é a comunicação. Então nós precisamos entender de que tudo, seja na mídia, na porta, na música, na pregação, nas aulas, em qualquer área da igreja, eu não faço para o pastor, eu não faço para a liderança, eu não faço para os meus irmãos do lado, eu não faço para a igreja, eu faço para Deus. É tudo para o reino de Deus. Em Colossenses, quando o apóstolo Paulo está dizendo, é impressionante a precisão do apóstolo Paulo, ele dizendo, tudo o que fizeres, façam como para o Senhor, não como para os homens. Se vocês e eu acharmos que o que eu faço aqui, o que você faz aqui nesta igreja, é para alguém que não seja Deus, estamos fazendo pelo motivo errado. Eu venho, domingo após domingo, pregar, eu faço a mensagem, eu preparo a mensagem, eu medito na palavra, eu busco a Deus para pregar, e eu não faço isso para você. Eu não faço isso para o visitante. Eu faço isso para Deus. Para que Deus me use como seu instrumento para alcançar vidas. Para alcançar vidas. Ah, pastor, né, você tem que contar mais piada. Pastor, você não tem que contar piada nenhuma. Pastor, você é muito brincalhão. Pastor, você é muito sério. Pastor, não, gente, a gente não está aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para servir a Deus. E servir a Deus também é agradar as pessoas. Mas não é isso que me move. O que me move é servir aquele que nos chamou. Eu faço o que faço por algo maior. Meus irmãos, tudo que a gente faz nesse lugar, dar uma aula na escola dominical, pregar, tocar, cantar, servir, seja em qual for o ministério, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Efésios 2:10 diz assim, Efésios, capítulo 2, verso 10, diz assim, vou ler nessa versão aqui. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andéssemos nela. Deus já preparou aquilo que era para ser feito. Deus já preparou o caminho, Deus já preparou o trabalho, Deus já preparou o serviço. Antes que você e eu pudéssemos aqui estar, Deus já tinha um propósito para esse lugar, amém? Deus já tinha um propósito. Eu estou aqui há 2 anos e pouquinho. E o que Resende estão aqui há quanto tempo, Ilka? Estão aqui há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Quem aqui, do lado B aqui, está aqui há mais de 10 anos? Martinha. Martinha é fundadora, né? Não. Rosinha é, né? Está aqui há quanto tempo, Rosinha? Gente. Chegou recém-nascido aqui, Rosinha. Era a congregação, né? Tá vendo? Chegou recém-nascido, bebê conforto. Chegou no bebê conforto aqui. Há mais de 30 anos, era a congregação, esse ano nós vamos fazer 32 anos. Então, eu estou aqui há 2 anos e meio, a Rosa está aqui há alguns meses, a Ilka e o Resende estão há mais ou menos 10 anos, Rosinha há mais de 30. Mas antes de qualquer um de nós estar aqui, antes até mesmo da Rosinha, Deus já tinha um plano e um propósito para este lugar, amém? Deus já tinha. Isso daqui não é por vontade humana. Não é porque alguns irmãos decidiram, olha, vamos criar uma igreja neste lugar. Não é porque alguém, o irmão Jonas Siqueira, falou assim, eu quero liderar esse lugar. Não. Tudo começou no coração de Deus. E hoje nós estamos aqui, fruto daquilo que Deus fez lá atrás, e aqueles que ainda estão por vir, serão frutos daquilo que estamos fazendo agora. Porque Deus tem um plano e um propósito nesse lugar. Então, tudo que eu faço neste lugar,
É porque Deus tem um propósito aqui. Tudo que eu faço aqui é para honrar aquele que colocou isso neste lugar. É para aquele que criou esta igreja. Essa igreja está fazendo 32 anos de vida. Antes disso ela foi congregação. Mas antes de ser congregação, ela nasceu no coração de Deus. Porque Deus tem um propósito de ganhar o seu povo. Deus tem um propósito de fazer diferença na vida deste lugar. E, meus irmãos, hoje Deus usa a cada um de nós como seus instrumentos para fazer com que o reino dele seja anunciado neste lugar. Então, irmãos, quando eu recebo alguém naquela porta, quando eu recebo alguém nesta porta, lá embaixo, lá no corredor, seja da integração ou não, quando eu recebo um visitante, quando eu recebo um irmão neste lugar, eu estou cumprindo um propósito de Deus, que é de fazê-lo conhecido. Quando eu chego cedo, abro as portas, arrumo, e ninguém me vê trabalhando, mas eu estou aqui mais cedo, chego cedo, arrumo tudo. Estou falando eu não, né? Algum irmão que chega cedo, arruma, liga, tira poeira. É para ganhar almas para Jesus. Tudo o que fazemos. O apóstolo Paulo já está dizendo para nós aqui neste texto, né? Tudo o que fizerem, façam para o Senhor, meus irmãos. Cabe uma reflexão importante para nós. O que você tem feito? Você tem feito para quem? O que você tem feito? Você tem feito para quem? Ah, eu estou fazendo para o meu patrão. Ah, eu estou fazendo para o meu pastor. Ah, eu estou fazendo para o meu líder de ministério. Ah, eu estou fazendo porque senão a Rose tem cara de brava, vai brigar comigo. Ah, eu estou fazendo porque o meu presidente do corpo diaconal é bravo, vai brigar comigo. Ah, eu estou fazendo... Não, irmãos. Precisamos entender que tudo o que nós pensamos aqui é para alcançar vidas. O que nós investimos aqui deve ser para ganhar vidas para Jesus. Então, tudo que fazemos aqui é por algo maior, por isso que eu sirvo. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Não entra, e não é só aqui não, tá, gente? Por favor. Vamos expandir agora a nossa reflexão, porque isso não é um privilégio só de Guaranhuns. Não é. Estava conversando essa semana com um pastor de uma congregação que na igreja dele tem 30 membros. E ele estava falando comigo, né? Pastor, aqui as nossas dificuldades é porque é um grupo pequeno e é um menor ainda que faz tudo. Um grupo de 30, a maioria não faz nada, e um grupo pequeno é que faz tudo. Aí eu falei, rapaz, a minha igreja, vamos colocar aqui o que a gente tem no nosso hall de membros, né? Uma igreja de 150. Um pequeno grupo faz tudo. Não vamos longe, não. Vamos lá para onde o Pedro e eu estávamos até pouco tempo atrás. Vamos lá para Itaparica. 1000 membros. Uma igreja de 1000 membros, onde poucas pessoas fazem tudo. Você viu Pedro, coitado, na música, na foto, na porta, nos jovens, lá embaixo. Parecia até que tinha... parecia até o filho do Jonas. É tudo gêmeos, assim. Porque se olhar, Pedro estava na porta, Pedro lembra, mas menino é gêmeo, só pode. Né? Porque eu acabei de ver lá em cima, está aqui embaixo também. E aí é comum da gente ouvir daqueles que servem nas igrejas, não aqui, em nome de Jesus, mas em outras, pastor, não aguento mais, estou cansado. Não, pastor, estou exausto. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, quase que era senha para falar comigo da liderança. E a conversa era, pastor, eu quero entregar porque não estou aguentando não. Né, Jonas? Jonas foi um desses. Pastor, ó, já trabalhei demais aqui, não aguento mais não. Estava só esperando chegar um pastor para entregar. Toma, está aqui, ó. Não, não aguento não, pastor. Muito cansativo, está muito cansado o trabalho. E aí isso não entra na minha cabeça. Porque se este lugar é um lugar onde Deus salva, transforma pessoas, onde Deus fala com pessoas, onde pessoas são atingidas pela ministração de Deus, por que tem muita gente ainda que não entendeu que deve trabalhar e servir?
deve fazer. Crente de banco, irmãos. Vamos fazer uma campanha aqui, em nome de Jesus. No mês que vem, o pastor Salmo vai liderar essa campanha. Campanha assim, crente de banco, o Senhor leva. Amém? Vamos orar. Crente de banco, o Senhor leva. E não é levar para outra igreja, não. Porque se chegar na outra igreja, vai ficar de banco do mesmo jeito. Crente de banco vai servir no céu. É melhor. É porque aqui só está dando prejuízo. Crente não foi feito para ficar no banco. Crente foi feito para servir. Crente foi feito para servir. Tem um ditado aí, popular, que diz assim, né? Pentecostal que não grita está com problema de fábrica, não é? Crente que não trabalha está com problema de fábrica. Crente que não trabalha está com defeito. Tem que ir lá para revisão. Porque, meus irmãos, nós todos temos um propósito. É sermos instrumentos de Deus para ganhar pessoas. E quando nós estamos conversando com a liderança, aí escutamos da parte da liderança, dos ministérios, né? Pastor, a gente precisa fazer isso, mas falta pessoas. Pastor, a gente tem essa demanda, mas não tem. Pastor, olha só a minha lista aqui, minha lista de escala. Pastor, mas as pessoas não cumprem escala. Pastor, as pessoas não vêm. Pastor, as pessoas faltam e nem satisfação dão. Meus irmãos, isso tudo é porque a gente ainda não entendeu de que o que eu faço aqui, eu não faço para o meu líder. De que o que eu faço aqui, eu não faço para o pastor. O que eu faço aqui, eu faço para Deus. É para Deus. Se a gente entender isso, meus irmãos, a nossa vida muda. O nosso coração muda, a nossa mente muda. Eu mudo nas minhas atitudes, eu mudo no meu modo de servir, porque não vai mais me contentar ficar no banco. Eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero participar de alguma coisa, porque eu entendi que aqui é um propósito. Este lugar é uma fábrica de propósitos. E tem propósito de Deus em todo tempo para este lugar. E eu preciso entender que aqui não é apenas uma igreja. Eu preciso entender que o que a gente faz aqui não é para você e nem para mim. É para atingir o propósito de Deus. O propósito de Deus é alcançar vidas, transformar vidas, salvar pessoas, restaurar casamentos, restaurar famílias. Este é o propósito de Deus. Então eu tenho que fazer de tudo para que este propósito de Deus para este lugar se cumpra. E olha, se eu não fizer, quem vai perder sou eu, porque a obra de Deus não para nem por minha causa e nem por sua causa. Se eu não fizer, Deus levanta outro quem faça. A obra do Senhor não para. A obra do Senhor avança. Tem 2000 anos que a igreja do Senhor é perseguida. A igreja começou com 12 homens e mais alguns que andavam juntos, dali eles foram dispersos. E no meio de tão grande perseguição, a igreja avançou. A igreja chegou até nós. E ela não vai parar. Ela não vai parar. Sabe por quê? Porque o fim não está em nós mesmos. É propósito de Deus. Agora, sabe o que eu posso, no meu coração, fincar isso? Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo neste lugar.
Eu quero ser um instrumento de bênção, eu quero ser um instrumento de salvação, eu quero ser um instrumento que eu vou levar as boas novas, eu quero ser um instrumento que vou receber alguém bem aqui na porta, que vou cantar, que vou tocar, que vou pregar, que vou dar aula, que vou ministrar às crianças, que vou mexer na mídia. Eu quero servir, Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. E olha, aqueles que trabalham, podem até se cansar, mas sabem que as obras de suas mãos não serão vãs. Não serão vãs. Aquele que prega, sabe que a palavra nunca volta vazia. Porque, meus irmãos, eu e você, nas mãos de Deus, somos apenas um instrumento. É Ele quem faz. É Ele quem opera, é Ele quem realiza. E olha, quando Ele me usa, esse cara, baixo, gordo e feio. Ó, que é a última vez que eu vou falar isso, tá? Quando Deus usa uma pessoa que nem eu, para a obra do seu reino, isso é privilégio. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Quando Deus usa a Rosinha, é privilégio. Quando Deus usa a Sandra, a Maria, todos nós, é privilégio. Quando Deus usa o João, é privilégio nosso. Servir na obra do Senhor, meus irmãos, pode ser cansativo, não estou dizendo que não é, você vai cansar. Mas é um privilégio. Não há um trabalho melhor. Porque a gente sabe que não é por lucro. A gente sabe que não é para ganhar o salário do final do mês. É para a edificação do reino de Deus nessa terra. E Ele tem usado homens e mulheres para a glória dEle nesse tempo. Deus tem usado homens e mulheres como instrumentos para a glória dEle nesse tempo. Deixa Deus te usar também. Porque é por algo maior. Deixa Deus usar o seu dom, o seu talento. Deixa Deus te usar a capacidade que Ele te deu. E olha, o que tiver que fazer, faça. Não como para os homens, mas como para Deus. Então, para encerrar, repita comigo assim. Eu sirvo, não como para os homens, mas como para o Senhor. Eu sirvo por algo maior. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela ministração do Senhor. E que possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite com absoluta certeza em nossos corações de que o Senhor é aquele que nos chamou para uma obra preciosa, para uma obra transformadora neste lugar. A tua igreja está aqui muito antes de ser fundada. Ela nasceu no coração do Senhor. E hoje nós estamos tendo o privilégio de servir ao Senhor neste lugar. Que mais vidas possam ser alcançadas aqui. Que mais corações possam ser quebrantados aqui. Que mais famílias possam ser restauradas aqui. Tudo porque entendemos que aquilo que fazemos aqui neste lugar não é para o pastor, não é para a liderança, não é para os irmãos, é para o Senhor, para a edificação do Teu reino sobre a terra. Use, ó Deus, cada um de nós como Teus instrumentos, em nome de Jesus. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração e que essa mensagem tenha feito sentido na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar cantando? Quero convidar você a se colocar de pé. Cante aí com bastante força no seu pulmão, em nome de Jesus.